Contato com João Brigatti, não é mais técnico da Ponte, deixou a macaca ontem. Alô, Brigatti, e aí, como é que tá, amigo? Tudo bem, Brigatti? Fala, Batista, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa, é sempre um grande prazer e estamos aí. Assim a gente tem como esclarecer, né, a minha saída da Ponte, em especial para a nossa torcida. Eu que agradeço, né, você ter aceitado participar aqui dessa entrevista e é como você disse mesmo, né? Para evitar um monte de especulação, um fala uma coisa, outro fala outra e tal, mas o real é aquilo que você vai dizer e aquilo que diz também o presidente Marco Antônio Eberlin em nota, dizendo que você o procurou na segunda-feira pela manhã. A Ponte tinha perdido o jogo no dia anterior, 2-0 para o Ituano. Você confirma, você pediu demissão, Brigatti? Não, foi exatamente isso, Batista, que aconteceu, até por entender, né, e a gente tem que na verdade, saber se colocar nesse momento, um momento difícil de início de Campeonato Brasileiro. Se você não pode ajudar, eu penso dessa maneira, atrapalhar, eu jamais vou atrapalhar a Ponte Preta, né? Então eu entendi que nesse momento são situações que você vai vendo, você vai sentindo nos jogos, né? Começou pelo jogo do Santos, a última bola do Giancarlo, que ele poderia ter feito o gol, a gente conseguir pelo menos um ponto em casa, né? Iria manter uma sequência de jogos sem perder dentro de casa, estaria empatando com uma equipe forte dentro do Campeonato Brasileiro. Depois nós vamos para Chapecó, a mesma situação também, com o Dodô no final do jogo, tendo a situação de você poder vencer aquela partida fora de casa, que seria a primeira vitória, nos daria uma tranquilidade maior, daria uma pontuação maior para a gente, né, buscar o objetivo que é o acesso da Ponte Preta. Enfim, aí em Itu, mesmo não jogando a maior parte do tempo, não tendo um poderio ofensivo, uma qualidade técnica no jogo, mesmo assim perdendo 2-0, nós criamos duas oportunidades que poderíamos ter pelo menos, ao menos, né, dentro de uma partida ruim que nós fizemos, conseguido um ponto. Então você vai analisando essas situações e você vê que precisa mexer, né? Precisa criar um fato novo, precisa passar para os atletas uma motivação diferente. E eu sou assim, quando eu não consigo, né, que você vai ficando triste, né, em não conseguir os resultados. Eu não sei perder, eu não sei conviver com as derrotas, né? Mas você vê que a equipe estava tendo uma evolução, mas não estava conseguindo o resultado. Então, conversei com o nosso presidente, que, aliás, está sendo sensacional, me ajudou demais. Quero agradecer ao Marco Erbelin, que só me deu apoio desde quando eu assumi a Ponte Preta como coordenador. Mas, enfim, eu senti que o momento, né, para não atrapalhar e dar tempo para a Ponte Preta, outro profissional que venha poder engrenar umas situações de vitórias aí e ter mais tempo para poder trabalhar, encontrei nesse momento aqui essa situação de entregar o meu cargo para que o presidente, logicamente, procurasse outro profissional. Colocaram os comentaristas aqui na entrevista com João Brigatti. Começa com você, Tigrão, a sua pergunta ao ex-técnico da Macaca. Um abraço para o João. Eu quero dizer aquilo que já disse várias vezes aqui, nesse mesmo microfone, que o João na Ponte tem sido mais bombeiro do que treinador. Talvez agora venha um treinador. Não, saiu o João, vamos ver se muda. Mas o João tem vindo toda hora que a labareda tá alta, né? Já salvou a Ponte por 3 oportunidades, seja em Campeonato Paulista, seja em Campeonato Brasileiro. Fez um bom Campeonato Paulista. Então, desde quando reassumiu como treinador na saída do Pintado, o João teve uma performance espetacular e heróica quando a Ponte se salvou, estava virtualmente rebaixada na Série B, aí fez um Paulista tranquilo e ganhou como bônus a classificação para as quartas de final. Tudo bem que pegou o Palmeiras, a maior potência hoje do futebol brasileiro, e a Ponte parou por ali. Agora, na Série B, onde a gente imaginava que com um pouco mais de participação na montagem do elenco,
um pouco mais de tempo para trabalhar, começando o trabalho desde o início, não é, João? E não pegando o bonde em andamento e aquele rabo de foguete que foi a Série B do ano passado, que a coisa pudesse acontecer. E aí, infelizmente, por uma série de fatores que você já enumerou aí, a Ponte disputou até agora na Bezona 21 pontos e ganhou apenas 6, com um aproveitamento de 28,5%. A que você atribui isso? Está abaixo do que você imaginava? Te decepcionou demais? Qual a explicação para quando tudo levava a crer? Todos os sinais nos levavam na direção de que a Ponte fosse começar bem e fazer uma grande Série B. E aí, pelo menos nos 7 primeiros jogos, a coisa não aconteceu. Qual é o motivo, boa noite, João? boa noite, Tigrão. Um Prazer falar com você sempre, né? Na verdade, lógico, todos nós imaginávamos, né, que poderíamos ter o início de Campeonato Brasileiro diferente do que está acontecendo, né? Do que aconteceu com a minha presença como treinador. Tudo aconteceu naquele jogo contra o Palmeiras, né, que infelizmente nós fomos numa performance muito ruim naquele dia, frente a melhor equipe, como você já citou aí. Fomos goleados por 5-0, né, uma situação vexatória para a nossa torcida, vexatória pessoalmente. Então, aquele deu a entender que a nossa equipe, mesmo fazendo um campeonato tranquilo, como foi o Paulista, dentro de uma chave difícil, né, que tinha Água Santa, tinha o Guarani e o próprio Palmeiras, que muitos davam, né, como a Ponte Preta que não conseguiria a classificação, nós conseguimos. Infelizmente, pegamos o Palmeiras numa tarde ruim, daquele que nós apresentamos um futebol muito abaixo do esperado para uma decisão, e eu vi naquele momento que a gente precisava, logicamente, fortalecer o nosso elenco, ter atletas de um poderio com mais saúde, com mais qualidade técnica e tática também, entendimento tático, para que a gente pudesse, né, começar o Campeonato Brasileiro de uma situação diferente como nós começamos. Foi contratado, a nossa diretoria, logicamente, sempre comandado pelo Eberlin, buscando, né, trazer aqueles atletas que a gente entendia que iria fortalecer a Ponte, como vão fortalecer, são atletas de qualidade que eu acredito que vão dar frutos para a Ponte. Só que mesmo a gente tendo um tempo de trabalho, a gente não conseguia fazer jogos, treinos, e isso pesou bastante. Até porque o início do campeonato, frente a uma equipe complicada que foi aquele jogo contra o Curitiba, nós tivemos vários atletas novos, né, iniciando uma temporada no Campeonato Brasileiro. Um campeonato difícil, um campeonato pesado, que eu acredito que, numa situação, se a gente tivesse tido uma sequência, né, de Campeonato Paulista já para o Campeonato Brasileiro, acredito numa performance melhor. Então, eu acredito muito, né, que a Ponte Preta vá, com outro profissional qualificado que a Ponte Preta vai contratar, conseguir essas situações dentro do Brasileiro, e por isso dessa minha desistência, por isso dessa conversa de entregar, né, o meu cargo justamente no início do Campeonato Brasileiro, para que não aconteça o que aconteceu o ano passado, que não tenha tempo, né, de um outro profissional vir e poder dar um andamento mais tranquilo para a Ponte Preta dentro do campeonato. CH, sua pergunta ao João Brigatti, o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Brigatti, boa noite, boa sorte na sequência da sua carreira. Você fez aquilo que poderia ser feito. Acho que você foi muito pontepretano em tomar a atitude que você tomou. Uma atitude de muita grandeza, combinando com o caráter que você tem. João, eu tenho duas curiosidades. Você responde se quiser. A primeira, os salários da Ponte estão em dia? E 2, o episódio você e Gé foi totalmente resolvido? Boa noite, meu amigo. Boa noite, CH. Mais uma vez, muito bom falar com você. E aqui a gente esclarece tudo, é minha palavra. Desde janeiro de 2024, o elenco da Ponte Preta, o elenco que está aqui com comissão técnica, não tem um dia de salário atrasado, certo? A Ponte Preta está rigorosamente com salários em dia. Em relação ao Gé, é muito bom deixar claro aqui, né, que eu não tenho absolutamente nada contra o Gé. Isso eu já falei
tanto para vocês no seu programa, né, no programa da Band, como em outras emissoras também. O que acontece, o que eu entendo em relação ao Gé, é que ele é muito mal orientado por profissionais que trabalham, que comandam a carreira do Gé. Eu só posso entender dessa maneira, né? A Ponte Preta é um clube de camisa pesada que dá uma visibilidade muito grande. O Gé só despertou interesse de Santos, de outros clubes aí que dizem ter interesse no Gé, jogando com a camisa da Ponte Preta, né? Então, são situações, logicamente, que a pessoa vislumbra um clube maior, exterior, mas, poxa, tem que também, né, reconhecer e enaltecer, né, e ser grato pela camisa que está vestindo. Então, assim, pelo que eu entendi dessa situação que estava de uma transferência para o Santos, era só bom para o atleta e para o empresário dele, para a Ponte Preta, que pôs a camisa pesada nele, que muitas vezes, né, passou por situações de ajudar o Gé, né, e no final ele simplesmente nem alô ele fala, nem tchau ele fala e vai embora. Então, eu acho que não é por esse caminho. Eu não tenho, respondendo a sua pergunta, absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu sempre conversei com o Gé numa boa, sempre o tratei como profissional, como pessoa, né, uma pessoa do bem, e infelizmente essas situações de não ser vendido ou não ser emprestado para outro clube gerou uma situação na cabeça do Gé muito preocupante e, logicamente, através de quem o comanda, né, de quem orienta e de quem trabalha com ele novamente. Naquele jogo lá contra o Goiás, redes sociais, né, cada um fala aquilo que ele quiser e tal, e muitas vezes fala muita bobagem. Mas disseram que você no vestiário quase chegou em vias de fato, porque o Gé queria trocar uns sopapos lá, né? E você o tirou no primeiro tempo. Para quem gosta do português mais coloquial, quando o Batista fala vias de fato, todo mundo sabe, mas eu vou reforçar, falaram que vocês quase saíram pra porrada. É verdade? Não, Tigrão. Ô, Batista, assim, ou confia na palavra nossa, ou eu também não vou parar a entrevista aqui. Sim, acabou, né? Correto. Não é? Por isso que eu estou perguntando, né? Se eu tiver que ficar aí justificando, né, ou esclarecendo coisa de rede social que não existe, o que aconteceu, absolutamente, o que aconteceu, que eu passo para vocês, o Gé ele iria no banco contra o Goiás. Quem seria o titular seria o Novaes. O Novaes não foi viajar porque pegou uma amidalite, pegou uma febre, teve uma gripe, enfim. Naquele momento o médico vetou a viagem do Novaes. Logicamente que o substituto naquele momento era o Gé. O Gé entrou em campo como titular, porque o Novaes não pôde participar, porque estava gripado, estava com febre, essas coisas todas, e foi para o jogo. O que aconteceu com o Gé, a gente entende perfeitamente, de que quando ele sofreu o pênalti, por ser, né, um goleador, por ser um centroavante nato, por ser querer, na verdade, provar alguma situação, ou querer, logicamente, fazer o gol, o grande erro dele foi pegar a bola para bater o pênalti. Que quem iria bater o pênalti ali seria, se o Elvis estivesse em campo, o Elvis estava no banco, né? Seria o Dodô que estava jogando, né? Ou o Gabriel Risso, né? E ele pegou a bola dos dois e foi lá e bateu o pênalti. Mas o Gé não saiu porque ele foi lá e pegou a bola que ele não estava determinado para bater o pênalti e errou o pênalti. O Gé saiu no intervalo, antes do intervalo, justamente pela entrada seguinte que ele deu no goleiro do Goiás. Ele já mostrou ali que estava desequilibrado, na verdade, por ter perdido o pênalti, fez aquela entrada em cima do goleiro do Goiás, e eu, logicamente, para a gente não ficar com um a menos, eu tirei o Gé, né, naquele momento da partida. No vestiário, ele ficou num canto totalmente, eu dando uma palestra para os jogadores no intervalo, ele ficou lá normalmente, jamais houve qualquer tipo, né, de bate-boca, de qualquer outra situação, né, e muito menos a gente tentar agredir um jogador, ou o jogador tentar agredir a nós. Então essa é a pura verdade, Batista. Ô João, falar um pouco desse último jogo diante do Ituano, você fez uma alteração. Aliás, me lembrou o Cilinho que costumava fazer essas alterações assim diferenciadas, né?
tirou um zagueiro e colocou um atacante. Foi uma opção tática ou o Luiz Raquin estava sentindo algum desconforto? Se o Cilinho fazia esse tipo de substituição, então eu estou tranquilo, me sinto tranquilo, né, Batista? Verdade. Cilinho foi um grande treinador, então já a gente já fica um pouco mais relaxado nessa situação. Não, se tivesse dado certo, né? Se tivesse dado certo, o Eli Carlos que falava certo é o que dá certo. Não deu certo, Exato. Perdeu o jogo, mas poderia ter dado certo e aí você sairia consagrado, né? Não tenha dúvida. Por isso que do meu entendimento, de um momento, a gente, logicamente, deixar a Ponte Preta, né? Então, se é um momento totalmente diferente, num astral diferente de início do campeonato, acredito que daria certo aquela troca e a gente seria enaltecido por isso, né? Eu tirei o Raquin, até por uma situação de momento de jogo que eu entendia que o Raquin não estava bem dentro da partida, errando alguma saída de bolas, principalmente na construção de jogadas nossas, jogando por dentro, quase que nós tomamos um contra-ataque, quase tomamos um gol, enfim. E o Emerson volante, que estava de volante, a origem dele é zagueiro. Então a gente não fez nenhuma loucura em relação a pôr um volante de zagueiro ali, sendo que a origem, já volto a dizer, a origem do Emerson é zagueiro, né? Jogou no Palmeiras de zagueiro, jogou no Japão de zagueiro, enfim, na Internacional de Limeira, que ele estava, logicamente, jogando como volante. Mas, enfim, abrimos o jogo, né? Pusemos o Renato no extremo para a gente ficar com 3 atacantes. O meu pensamento, antes da partida, se a gente pudesse contar com o Gé, era entrar com 3 atacantes, o Gé, o Novaes e o Iago, né? Com 2 volantes ali, o Elvis de meia. Então, assim, o objetivo nosso sempre foi buscar, né, uma melhor performance e buscar a vitória em Itu. Infelizmente, tomamos um gol logo em seguida também, que dificultou demais a partida, né, para nós, para que a gente pudesse buscar uma reação. Mesmo assim, criamos 2 oportunidades que poderíamos pelo menos ter um empate, mas infelizmente perdemos e, logicamente, que deixou a Ponte Preta numa situação difícil dentro da classificação. Logicamente que há muito tempo, é início do campeonato, mas logicamente que tem que ficar atento para que a gente possa, né, que a Ponte Preta possa ter uma performance melhor e conseguir, logicamente, voltar a ter as vitórias. Olá, Tigrão, a sua última pergunta ao João Brigatti, nosso convidado de hoje. João, você nunca escondeu a sua origem familiar de Ponte Pretano, lá na Vila Industrial, na Vila Teixeira, naquela região São Bernardo, Tigrão. É tudo vizinho, né, João? Exatamente. É tudo aquela região do São Bernardo, da Vila Teixeira. Mas o João é do miolão ali do São Bernardo. Origem, pai, mãe, enfim. Você sai magoado, João? Você se sente injustiçado? Você acha que por ser santo da casa, os caras querem que você faça mais milagre do que você pode fazer? Você acha que o fato de você ser de Campinas aumenta essa pressão, essa cobrança, não de todo mundo, mas de parte da torcida, sobretudo hoje nas redes sociais, porque hoje as redes são veículos que realmente fazem parte do dia a dia de todos nós. Eu pratico muito pouco, mas eu tenho que me curvar à influência das redes sociais. Quer dizer, pelo fato de você ser formado ali, de ter tanto tempo de Ponte, de se declarar Ponte Pretano, de ser de Campinas, você acha que aumentou um pouco a cobrança e a exigência em cima de você, com um elenco que nós sabemos que tem limitações, com o qual você estava trabalhando até domingo? Não, Tigrão, eu vejo da seguinte forma: se eu não tivesse tido a experiência que eu tenho, né, adquirido em outros clubes, no Campeonato Brasileiro de Série B, de Série C, logicamente, se eu tivesse só trabalhado na Ponte Preta, eu acredito que levaria por esse lado, de sentir a pressão, essas coisas todas, porque não é fácil, né? Não é fácil, eu tenho a certeza disso, que não é fácil ser treinador da Ponte Preta, principalmente devido às redes sociais, né? Redes sociais hoje é desumana, ela tem um monte de comentarista, ela tem um monte de narrador de futebol, tem um monte de treinador, são todos treinadores, e logicamente você não tem cara, né, o Tigrão? Eles não têm cara, né? Eles falam o que querem ali, não respeita a sua família, não tem o menor respeito, né, pelo ser humano. Enfim,
Mas a verdadeira torcida da Ponte Preta, não. A verdadeira torcida da Ponte, poxa, me dando apoio, mandando mensagem de muito obrigado. Acredito, e acredito muito, né, que essa minha passagem pela Ponte Preta tenha sido muito positiva, né, porque quando eu cheguei a convite do Marco Belin para ser o coordenador, era para fazer um trabalho de renovação na comissão técnica e também no elenco profissional para o ano de 2024, né? Só que naquela saída do Pintado, tentamos, logicamente, junto com a nossa diretoria, com o presidente, trazer 3 treinadores que naquele momento nenhum dos 3 aceitou o desafio, né? E por um convite do presidente, e eu sendo treinador, como sempre fui, né? Logicamente gabaritado e estudei para isso, eu aceitei, né? Naquele momento difícil que estava, que todos já entendiam que a Ponte Preta estava numa Série C, a gente conseguir, né, com a união de todos, da torcida, da nossa comissão, dos nossos atletas, da nossa diretoria, a gente ter a continuidade na Série B, que foi muito importante, muito importante. Se hoje a Ponte Preta está disputando uma Série B do Campeonato Brasileiro, é porque nós demos a vida o ano passado no final do Campeonato Brasileiro. Vocês podem ter certeza. Profissionais gabaritados, profissionais que serviram a seleção brasileira como treinador, não quis vir para a Ponte Preta tentar salvar a Ponte naquela oportunidade, né? Fizemos um Campeonato Paulista que muitos julgavam que a Ponte Preta não poderia até disputar para não cair. Nós conseguimos uma classificação dentro de uma chave difícil, que eu volto a repetir, com Palmeiras, com Guarani, com Água Santa e a Ponte Preta. Nós conseguimos a classificação. Então, nesse início, né, eu acredito, até porque eu acredito num processo. E um processo de reconstrução, o Tigrão, ele leva um certo tempo. Pode ser que às vezes você inicia muito bem o processo, mas esse processo geralmente ele leva um certo tempo. E a torcida não perdoa. Vocês da imprensa não perdoam. Quando o time ganha, é uma situação. Quando o time perde, logicamente que a cobrança vem. E quando você tem uma sequência ruim, como nós tivemos no início do Campeonato Brasileiro sob o meu comando, logicamente que a pressão aumenta. E aí eu sou sabedor disso, porque eu sou treinador de futebol. Quando você não ganha, meu amigo, dar a vez para outro, como sempre foi no futebol, infelizmente. CH, sua última pergunta ao João Brigatti. João, eu também tenho uma outra curiosidade. Eu queria saber a sua interpretação das 2 expulsões, na minha opinião, infantis, e a última do Dodô, criminosa. A expulsão do Matheus Regis no banco de reservas e a expulsão do Dodô, que entrou de maneira criminosa, na minha avaliação, contra o jogador do Ituano. João? Então, CH, eu acho que uma coisa caminha para esse lado, né? Que culmina com isso também, né? A pressão da gente ter que vencer, né? Acho que a cobrança nossa, né, como profissional, é diária, em cima de vitórias. Logicamente que a gente passa isso para os atletas também, né? Então a gente sempre é de querer motivar os atletas para que a gente possa buscar, né, dentro de uma situação, a gente buscar o resultado positivo. Enfim, a gente não deixa se acomodar jamais. É uma cobrança interna muito grande, é uma cobrança externa muito grande, que acaba numa situação de você não estar com o resultado positivo, muitas vezes algum outro jogador, né, naquele momento acaba perdendo a cabeça, como aconteceu, né, com o Matheus Regis, que não foi nem dentro de campo, que eu já estava quase para colocá-lo na partida, e sim, ele, né, foi uma situação com a torcida adversária, e o Dodô, né, que logicamente perdeu a cabeça, aquilo não pode ser feito, deu uma tesoura por trás, poderia ter machucado o adversário, enfim, são situações que dentro, né, de uma cobrança, dentro de uma expectativa de vitórias que não está vindo, logicamente que a cabeça ferve e muitos acabam perdendo a cabeça ali naquele momento, logicamente que só traz prejuízo para a Ponte Preta e para o atleta. E aí, obrigado. Só para encerrar, você segue a carreira agora como treinador ou vai de dirigente? Não, Batista, eu vou seguir como treinador. Se fosse a semana passada que tivesse isso, eu já estaria empregado, até porque eu recebi uma proposta de um clube grande aí mesmo estando numa Série C, né? Então nós vamos aguardar aqui, já tem até um contato aí para a gente poder, vamos ver se dá andamento, né? Qual o time? Não, é melhor não falar agora nesse momento, né, Batista, porque
né, uma situação de campeonato brasileiro da Série B. É difícil a gente tá numa situação dessa, né, de você se permanecer numa série B. Eu vou aguardar alguma proposta de Série B aí, de algum clube da Série B. Valeu, Brigatti. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista. É sempre um prazer. Meu telefone está aí, você já sabe. O que precisar, a gente está a posto daqui, tá bom? Eu te agradeço de coração. Tigrão, CH, um beijão para vocês aí. Valeu, um beijão, muito obrigado. Tá aí João Brigatti, ex-treinador da Ponte, já tem contatos para dirigir um time na Série C.